Ouvir a justiça de hoje e a justiça desportiva no Brasil. Participam do programa o desembargador Vanderlei Paiva, da 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Silvio Tarabal, auditor e ex-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado. Desembargador, quais são os princípios fundamentais da justiça desportiva? Princípios fundamentais, primeiro, a moralidade, a ética, a disciplina, a lisura. Esses são os princípios que eu acho fundamental para a justiça desportiva. A disciplina, então, nós não podemos transigir com a indisciplina, principalmente de atletas, de dirigentes, de árbitros. Nós não podemos transigir com a imoralidade no esporte. Vamos ver agora a opinião do deputado estadual de Minas Gerais, João Leite, que é ex-jogador de futebol, sobre a justiça desportiva brasileira. O TJD é fundamental, não apenas para o esporte, mas para a sociedade. O Brasil ama o esporte, ama o futebol, e os atletas, eles têm que atuar de acordo com as regras. A regulação disso por parte dos juízes, de um tribunal, é fundamental. A punição imediata para atos que atentam contra a disciplina do esporte é fundamental. Aí, doutor Silvio, o João Leite, né, confirmando aquilo que o desembargador falou da questão da disciplina. Sim. Vamos analisar a fala do deputado. Eu entendo que está correto, está perfeito. Realmente, os tribunais de justiça desportiva, eles têm são necessários para poder manter a disciplina, a ordem do desporto, e é nesse sentido que a maioria da atuação do tribunal funciona. Vem a denúncia, o atleta geralmente, 90% dos casos são de infrações disciplinares, seja por parte de atletas, ou por parte de dirigentes, ou até mesmo do árbitro, e essa denúncia é submetida a julgamento e é aplicada a previsão legal ao caso concreto. Nós falamos sobre os princípios fundamentais, mas eu pergunto, desembargador, quais são os princípios jurídicos da justiça desportiva? São os mesmos princípios elencados na Constituição Federal e no nosso Código da Justiça Comum. Princípio da celeridade, da oralidade, da simplicidade, admite todos os meios de provas, igualzinho funciona a justiça comum do nosso Estado e do nosso Brasil. Praticamente, o nosso Código Desportivo copiou a modalidade da justiça comum. Todos esses princípios elencados na justiça comum estão elencados no nosso Código Disciplinar. Agora, quais são as principais penalidades previstas, doutor Silvio? As penas previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva são advertência, suspensão por prazo, suspensão por partida, multa, eliminação, desclassificação e desfiliação. Como que se dão os julgamentos? São acalorados os debates? São muito acalorados. E o julgador, o auditor, ele tem que ser eminentemente imparcial. Assim que passar a cancela para entrar no pleno, no julgamento, ele não tem camisa. E nós tivemos vários casos lá de Adel Quizílio no seu Galo. Então ele era atleticano, então ele vinha mais com a paixão do que a razão. Também tivemos da Ari da Frota Cruz, conselheiro do Cruzeiro, defendia o Cruzeiro. Então chegava a fazer apelo para absolver jogador do Cruzeiro, dirigente do Cruzeiro, dirigente do Atlético, no caso do Adel Quizílio. E o julgador, o auditor, ele vai julgar como se julga na justiça comum, de acordo com as provas dos autos e com a sua consciência. Mas o elemento probatório é de fundamental importância. Por isso que lá, repito, não se pode ter camisa de futebol. Podemos torcer fora de lá, como eu torço para o Cruzeiro, como o Silvio torce para o Atlético. Mas lá no julgamento, nós vamos julgar com a nossa consciência e com o elemento probatório formado da sua convicção, com os elementos probatórios dos autos. Mas tem muita pressão das torcidas, doutor Silvio? Pressão, o tribunal está isento dessa pressão, mas a gente vê o seguinte, há coisa de 1 ou 2 anos atrás, não me recordo a data, um dirigente foi julgado pelo tribunal e uma torcida organizada compareceu à portaria do tribunal e ficou no prédio lá querendo tumultuar o julgamento, porque o julgamento é público, e foi preciso, inclusive, a solicitação que a Polícia Militar fosse para tentar retirar aqueles realmente que estavam atrapalhando até o julgamento. Então, como envolve uma paixão, né, o desporto, como bem mencionou o desembargador Vanderlei Paiva, a torcida também, às vezes, quando o julgamento é mais polêmico e vai repercutir diretamente em um jogo decisivo, ela se faz presente. Os senhores falaram que o procedimento é igual ao da justiça comum. Tem perícia no caso da justiça desportiva? Perícia no caso de doping, tem que fazer perícia no caso de falsidade de documento, tem que fazer perícia no caso do jogador que é gato, falsifica uma certidão, para aumentar a idade, para jogar, tem que fazer a perícia.
Então, os meios de prova é o previsto na Constituição Federal. Todos os meios de provas admitem-se na Justiça Desportiva. E transação? A Justiça Desportiva admite também, doutor? Admite também a transação. Principalmente agora, depois da última modificação do CBJD, da Resolução 29 do Conselho Nacional do Esporte, depois de transitada em julgada a condenação, o atleta pode pedir que até metade da pena aplicada, não só o atleta, qualquer condenado, que metade da pena aplicada seja comutada em medida de interesse socioeducativo. Recentemente nós tivemos o exemplo do Luiz Fabiano, que cometeu uma infração e ele cumpriu parte dessa infração disciplinar fazendo uma visita a uma entidade carente de fins filantrópicos. Nós vimos ali que a Constituição determina 60 dias, né? 60 dias. Para um julgamento completo. Mas a carga de trabalho no tribunal, desembargador, permite que os casos sejam resolvidos apenas em 2 meses? Mas essa norma da Constituição, ela não é cogente, porque nós temos que obedecer também os prazos do Código. E às vezes, por exemplo, como é que eu vou cercear uma defesa? Eu não posso cercear a defesa daquele infrator. Então esse prazo de 60 dias, ele pode ser dobrado, pode ir para 120 dias, depende de cada caso. Então ele é elástico, ele não é taxativo. E como que são os recursos? Prazos para esses recursos? Os prazos, de modo geral, na Justiça Desportiva, do procedimento sumário, são todos de 3 dias. O procedimento é muito rápido. Então, o sujeito é citado para fazer a defesa, a citação é por via de edital, não é citação pessoal, como ocorre na Justiça Comum. Ele tem a obrigação de consultar os editais, na medida que ele é citado na súmula do ato. 3 dias para a defesa, é marcado o julgamento, julgou em primeira instância, 3 dias para recurso. Do julgamento do Tribunal Pleno, nos TJDs regionais, ainda cabe recurso 3 dias para o STJD no Rio de Janeiro. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.